projeto escolar com a temática afro-indígena brasileiro foi um processo. Nós temos a Lei 10.639 de 2003, né, que tornava uma necessidade e orientava os estudos de cultura e história africana nos currículos. Nós fomos começar mesmo lá por os anos 2008, se não me falha a memória, né, a trabalhar com o projeto Africanidade, depois a África Além da Cor, e hoje o projeto Afro-Indígena Brasileiro, Identidades na Diversidade. Por que indígena foi acrescentado? Porque em 2008, né, a Lei 11.645 trouxe essa agregação, também dessa necessidade de não negar a história e a cultura do nosso povo indígena. Então, trazendo assim, esse resgate, valorização e um conhecimento desses povos, dos nossos povos, né, afro-indígenas. Então, o projeto, a professora Maria da Paz, ela sempre foi a nossa, foi basilar, né, foi a pessoa que deu início, porque ela, sim, também das ciências humanas, a linguagens e códigos também abraçou o projeto. A área de humanas, ela sempre se destaca nas escolas por fazer acontecer esse despertar da criticidade, do reconhecer a humanidade nas pessoas. E a gente que é da área de linguagem, eles sempre acompanham humanas, até porque a linguagem faz parte do ser humano. E no início dessa ideia, a gente tentava cumprir um requisito legal. A lei exigia o trabalho com a história, a literatura e a arte afro-brasileira, né, para cumprir então essa obrigação nossa. A gente pensou como fazê-lo. Antes do projeto ser arquitetado na escola, a gente fez um ano ainda sem projeto. A gente fez uma modificação no currículo, acrescentando em todas as áreas do conhecimento, inclusive nas áreas de ciência da natureza também, aulas e conteúdos, para a gente fazer de maneira assim bem consciente, porque a gente já fazia antes. Nós já nos preocupávamos com essas questões étnicas, mas parecia assim muito sem organização, era muito espontâneo. E a partir daí a gente procurou colocar mais no papel. Esse projeto ele vai diminuir o racismo entre as pessoas na sala de aula. Aqui, nos anos 80, nessa escola, como também na comunidade de Antônio do Norte, tinha muito racismo, né? Racismo voltado para a piada, né? Por causa da própria cor da pele. Era um racismo que colocava sempre o homem negro como um ex-escravo, né? Sempre tentando destruir a memória dele ou então a profissão dele. E muito pelo contrário, né? Os homens negros e mulheres negras têm grandes profissões. Entre os homens negros da cidade, nós temos aí grandes carpinteiros, pedreiros, pescadores, né? Agricultores. Hoje temos aí enfermeiro formado, né? Então a gente tem essa contribuição da família africana entre nós. A escola Antônio Mota, toda instituição, tem a obrigação de assumir essa luta, não no sentido de amenizar, mas no sentido de ser antirracista, para radicalizar o preconceito, para acabar com o preconceito. A nossa tentativa é essa. E aí eu acredito, por exemplo, que as pessoas que estão envolvidas no projeto, né, têm que assumir essa luta. Não podemos mais permitir, não podemos de jeito nenhum permitir que o negro e a negra sejam marginalizados ainda mais, como está na nossa sociedade. O projeto afro-indígena depois ganhou muita repercussão dentro da escola, sobretudo quando ela passou a ter essa discussão a partir do auto-reconhecimento, que a princípio eram os alunos estudando coisas de fora. E aí a área de humanas disse, rapaz, a gente está discutindo aqui cultura africana, mas os meninos não estão, eles são de pele, a pele deles estão revelando, mas eles não estão percebendo isso. Que eles não estão lendo, estudando algo fora deles, mas eles
têm que pensar a partir de si mesmos, se eles assim se consideram ou não. Depende de cada um. O que tem que tirar, o que esse projeto está tirando, é a ideia de racismo. Tem que ter a ideia de respeito. Surgiu também uma outra metodologia que ela deu assim nós percebemos que deu uma abrilhantada ao projeto e também o impacto ou a resposta dele nos alunos, que foi o autorreconhecimento pela fotografia. Então a gente faz anualmente um quadro em que o aluno que se identifica descendente de africano e indígena e se identifica pardo, ele faz um ensaio fotográfico. E nós já fomos a algumas viagens, né, que para nós são assim, viagens que despertam para a pesquisa, para a valorização do povo, também para a indiferença, quando esse povo não é valorizado, pesquisado na produção da história do Ceará e do Brasil. Sim, pela minha parte foi bom por causa que eu trouxe a questão da minha religião, né, para dentro da escola. Desde o primeiro ano a gente veio, aí é uma coisa assim meio, você tem que meter a cara, levar a tapa na cara e ficar calada para poder ser vista aí. Foi uma forma de a gente também se aceitar nós mesmos, porque acredito que cada um que fez cada coisa lá se aceitou. O projeto Afro-Indígena, ele é um autorreconhecimento na escola. Basicamente você vai descobrir como e da onde você veio e vai tirar todo o estereótipo que tem sobre a cultura da África, né, e a cultura indígena, porque fica esse estereótipo na cabeça das pessoas. Eu sou indígena, mas eu necessariamente preciso ser chamado de índio. E assim, esse projeto está aí para mostrar como reconhecimento, a pessoa valorizar a sua própria cultura, valorizar tudo que não sabia ou desconhecia sobre o seu passado. Então assim, para mim, ele é um autorreconhecimento da pessoa e ele na escola ele serve como uma porta para você se autodescobrir, tanto para você querer trabalhar com aquilo, né, com sua cultura, ou então para você pelo menos saber da sua história e não deixar morrer, passar para os diantes, que é o mais importante. Dedicada. Herança. Africana. Brota. Esperança. E na afrodescendência? Brasileira viviar. Certeza de que? Nossa história É feita. De luta. Beleza. e eternidade.